Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, porque se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós estamos com esse versículo bíblico do Salmo 126, mais uma vez, em mais um sábado, entrando aí no teu lar, entrando aí na tua casa e, acima de tudo, entrando aí no teu coração, com mais uma edição do programa Palavra da Cruz. Hoje é sábado, hoje é dia 11 de março e nós queremos enviar o nosso abraço muito especial nessa semana em que vivemos, né? A Semana da Mulher. E também todo esse mês de março, onde estamos homenageando nossas queridas mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E não é diferente em nosso campo aqui evangelístico de São Luís Gonzaga. Todo esse mês de março nós temos as nossas mulheres de fé, nós temos as nossas mulheres guerreiras da oração. Elas estão aí nas escalas, nos nossos cultos pastorais, nos nossos cultos dominicais. Elas estão fazendo uso dos dons que Deus lhes concedeu e elas estão abençoando as nossas vidas, louvando ao Senhor, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E você, mulher da nossa sociedade, você, querida irmã, você, querido irmão, você, querido amigo, é nosso convidado a estar participando dos nossos cultos aqui no Templo Central, que acontecem todas as terças-feiras, nosso culto pastoral, todos os domingos, às 19 horas também o nosso culto dominical, para você estar recebendo a bênção do Senhor Jesus e oferecendo o teu culto ao Senhor. Não perca, venha estar conosco, participando então nesse mês abençoado. E já se iniciou na noite de ontem, mais uma edição da Conferência Feminina. E tivemos a abertura dos trabalhos ontem, com um culto alusivo ao Dia Internacional da Mulher, uma homenagem muito especial a todas as mulheres da nossa sociedade. Foi muito lindo o agir de Deus, uma programação muito especial, e o mais lindo foi ver as nossas irmãs da família assembleiana reunidas e muitas amigas da nossa sociedade superlotando o nosso templo para estar aqui louvando e adorando o nosso Criador. Que coisa linda foi a noite de ontem e hoje já estamos aí iniciando os trabalhos dessa tarde e ainda dá tempo, querida mulher, você que está sintonizada conosco, ainda dá tempo de você se preparar e você estar conosco já a partir agora das 15 horas, está se iniciando a Conferência Feminina. Ela se estende até a noite, aonde aqui também você vai receber uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E está aqui ao meu lado a pastora Lídia, que é a diretora da nossa União Feminina, e ela vai estar falando mais desse lindo trabalho desse final de semana. Paz do Senhor, pastora Lídia. Paz do Senhor, pastor Gilberto. Paz do Senhor, irmãos e amigos que estão conectados conosco. Que alegria ter você conosco nessa tarde. Estamos muito felizes, estamos vivendo momentos muito especiais aqui na nossa Assembleia de Deus em São Luís Gonzaga. E já estamos aí com uma mulherada, né? Recebendo seus materiais e já em seguidinha iniciando o nosso culto, né? Ainda dá tempo, você que está na tua casa, corra para a igreja Assembleia de Deus, corra para o templo. Irmão, amigo, traga a tua esposa, traga a sua mãe, traga a sua irmã, traga a sua filha. É um momento especial para nós mulheres e nós estamos trabalhando com a temática Cuidando do Meu Coração. Oh, que tema profundo, que tema lindo. E para isso, para cuidar do nosso coração, nós precisamos nos autoconhecer. E neste final de semana nós estaremos aqui sendo ministradas pela palavra de Deus, né? Porque é ela que nos revela realmente quem nós somos e como nós estamos. Então vem aqui, ainda dá tempo. E nós estamos, pastor, aí já iniciando os trabalhos, e à noite às 19 horas um
grande momento. Teremos aí com 2 pastoras, com 2 psicólogas, né? Respondendo muitas perguntas, muitos questionamentos, né? Aí da alma feminina, do coração feminino. Então não fique em casa, mulher. Aproveite este momento. É um momento único para nós, mulheres. Pastor, e amanhã continua também, né? O encerramento dos trabalhos às 19 horas aqui no Templo Central. Amanhã você venha com tua família. Claro que hoje você também pode vir com a sua família, né? Mas a palavra hoje assim, ó, é focado direto às mulheres. Mas você pode aproveitar aí também a mesa bem servida, né, pastor? Os homens também podem aproveitar. Mas amanhã é para toda a família. Não fique em casa, venha com a gente. E eu gostaria rapidinho de deixar um versículo da Bíblia Sagrada ao teu coração. 2 Crônicas 16:9 diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão sobre você, se você tem dedicado o teu coração ao Senhor. E se você ainda não dedicou, não entregou, hoje é uma oportunidade. Entrega o teu coração nas mãos do teu Criador, porque Ele sabe cuidar muito bem, e Ele vai te dar orientações de como você cuidar deste coração para viver uma vida plena aqui na terra. Deus abençoe você e eu aguardo você. Muito bem, então todos os caminhos, né, nos trazem até o Templo Central nesse final de semana. E eu preciso chamar a tua atenção já também que no próximo final de semana nós temos aí o grande aniversário do nosso batalhão Filadélfia, lá do bairro Floresta. Lá no bairro Floresta, a nossa Assembleia de Deus, que é a subsede do setor de número 5, né, do bairro Floresta. Um abraço a todos os nossos irmãos que fazem parte desse grande setor de trabalho. No próximo final de semana, desde sexta, sábado, domingo pela manhã e domingo à noite, um grande encerramento também na sede. Nós temos mais um grande aniversário do batalhão Filadélfia, e você é convidado a participar também desses trabalhos. Vai o nosso abraço, o nosso carinho a você, rádio ouvinte da Rádio Missioneira, que já está aí todo dia, né? Com a Rádio Missioneira conectada no teu lar, ela que tem um alcance aí fantástico de mais de 30 cidades ao nosso redor. Um abraço a você, querido ouvinte, que sempre está nos prestigiando também, o programa Palavra da Cruz. Você que todos os sábados sintoniza o teu rádio, você que entra nas plataformas virtuais da nossa igreja, deixa aí teu recado, deixa aí a tua participação, que nós com muito carinho queremos estar ouvindo, queremos estar vendo, queremos estar lendo, e você é participante dessa programação. Esse é o meu programa, esse é o teu programa, esse é o nosso programa assembleiano, o programa Palavra da Cruz. E agora nós vamos ouvir um louvor para o seu elevo espiritual, e hoje nós temos aí convidados especiais, quadros especiais, e nós depois desse louvor já estamos entrando também no nosso quadro Minha Vida Transformada, com mais um testemunho lindo da Palavra de Deus nessa tarde. Deus abençoe você. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem
Muito bem, aí você ouviu esse belo louvor para o teu elevo espiritual. Mas ainda nós estamos aguardando aqui, junto com o nosso querido Arley, que está aqui nas mídias, nos ajudando no nosso programa. Nós queremos a participação da família assembleiana. Grave aí o seu vídeo doméstico, com a tua família, louvando ao Senhor. Envie para nós, que nós queremos com carinho, né, estar aqui apresentando as nossas famílias assembleianas que adoram o nome do Senhor no nosso programa Palavra da Cruz. E agora, com muito carinho, nós vamos estar de uma maneira aqui especial, hoje ao vivo, recebendo aqui nos estúdios do nosso programa Palavra da Cruz, a nossa querida irmã em Cristo Jesus, a psicóloga Sandra Judacheski, que ela vai estar abrilhantando então o nosso quadro Minha Vida Transformada. Paz do Senhor, querida Sandra, e eu já quero passar aqui a direção dos trabalhos desse programa para você, fazendo a seguinte pergunta: quando é que iniciou a tua caminhada de fé? E nos conte um pouquinho a respeito dessa transformação maravilhosa de Cristo Jesus na sua vida. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilberto. Então, é com imensa gratidão, primeiramente a Deus que estou aqui, e porque foi a vontade do Senhor de eu estar nesse projeto maravilhoso, junto com essa igreja maravilhosa. Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, até porque em 2008 eu conheci Jesus. Quando eu estava 20 dias sem dormir, eu cuidava da minha mãe, ela estava em coma. Eu tinha praticamente um hospital dentro de casa, então requeria muitos cuidados para com ela. Era uma pessoa já idosa e eu, como filha, né, eu na verdade fui filha adotiva dela. Ela teve 3 filhos e quando eu era, né, eu fui abandonada. Eu fui rejeitada da minha mãe biológica. E daí então, nesse momento, a minha mãe, né, me adotou e nos anos de vivência eu sempre senti, sabe? Tinha dentro do meu coração de honrar pai e mãe. E fiz isso com muito amor, com muita alegria. E hoje eu sei, assim, do quanto também Jesus trabalhou nesse tempo na minha vida. Até porque quando eu conheci, né, eu era idólatra, eu era da igreja católica, eu era intercessora, eu trabalhava dentro da igreja, assim, eu tinha um ministério lá, mas eu estava tão acorrentada, tão aprisionada, eu diria assim, que eu sobrevivia. Hoje eu posso dizer, como evangélica, como uma filha de um Deus vivo, que eu vivo vida em abundância. Hoje eu posso assim dizer com todas as letras do meu nome, que eu vivo a vida e vida em abundância. Muito bem, então são 15 anos já, né? 15 anos que a nossa querida Sandra, ela teve a sua vida transformada. E é interessante, queridos ouvintes, você que está sintonizado conosco, né, que esse quadro, A Minha Vida Transformada, né, ele anda bem do ladinho do quadro História de Quem Fez História. A maioria, né, das entrevistas que nós fizemos desse quadro Minha Vida Transformada tiveram a sua vida transformada por Jesus e agora estão ajudando a construir essa linda história da Assembleia de Deus dos 90 anos aqui de São Luís Gonzaga. E a nossa querida Sandra, então, são 15 anos que a sua vida é transformada e nesses 15 anos ela está fazendo a história. Nos ajudou a fazer a história e está fazendo, ajudando ainda em Santa Rosa. Nos ajudou a fazer a história ali em Santa Bárbara do Sul, nos quase 5 anos que pastoreamos aquela igreja. Sempre foi participativa, colaborando, nos ajudando, investindo na obra de Deus ali. E agora, Sandra, né? Há quase 2 anos, a Sandra, né, já desde o ano passado, quase 2 anos que estamos aqui pastoreando, a querida Assembleia de Deus aqui de São Luís Gonzaga, ela está participando dos 90 anos, ela está nos ajudando a fazer a história. Não é uma pioneira, né, como já nós vimos aqui muitos pioneiros, né, mas também está marcando a sua história aqui nesses 2 anos, ajudando muitas mulheres, dando atendimento psicológico aqui gratuito, né, através da União Feminina.
nós estamos vendo assim testemunhos lindos das mulheres, dos irmãos, dos homens que estão sendo aconselhados, que estão tendo uma consulta psicológica e espiritual com ela, e tem sido uma verdadeira bênção de Deus. Que lindo, o teu quadro, você já está nos ajudando a fazer história aqui em São Luís Gonzaga. E eu queria saber um pouquinho mais de detalhes da tua conversão, como aconteceu. Então, pastor Gilberto, a minha conversão, na verdade, quando eu estive nesses 20 dias sem dormir, eu me dei conta, nossa, o que está acontecendo? Eu senti que eu não tinha paz, que eu não tinha... Eu estava perdida, assim. Eu sempre fui uma mulher que eu guerrei, eu sempre fui uma mulher que lutei, eu nunca fiquei numa zona de conforto, eu sempre... a vida me impulsionou e é da minha personalidade. Eu ia atrás e quando eu me dei conta, eu estava assim, eu precisando de ajuda. Aí eu comecei a ir nos cultos, pastor. Em vários cultos que essa minha amiga, que é evangélica, né? E eu, claro, no começo eu estranhava, porque para mim era muito diferente. E ia e sempre, cada vez, os pastores que ministravam nos cultos sempre tinham algo para trazer para o meu coração. E eu, dali a pouco, assim, eu fui tomando consciência de tudo isso, fui percebendo quanto eu estava num lugar errado. Eu era uma pessoa cheia de virtudes, mas eu estava num lugar errado. E comecei a adentrar dentro da palavra. Coisa que eu, quando eu era católica, eu não lia a Bíblia. A gente decora, não sei, é diferente. Eu comecei a ler a palavra, assim, foi fazendo essa divisão entre a minha vida e o que Deus tinha de propósito para mim. Eu comecei a me conhecer a partir do momento que eu comecei a ser liberta. E essa libertação, eu sempre digo hoje eu trabalho com vidas, uma libertação se dá no corpo, que é a nossa parte física, na alma, onde está o centro das nossas vontades, e onde estão nossos desejos, onde está o nosso livre-arbítrio, onde estão nossos sonhos, tudo está ali dentro da alma e no nosso espírito, que é a nossa conexão com o Altíssimo. Então esse processo de libertação se dá hoje, eu entendo, até em razão de eu ter me formado em psicologia, eu estudei a parte que cabe à ciência e hoje a parte que me cabe ao mundo espiritual. E esse processo de libertação acontece nessas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E quando eu me dei conta que eu estava indo nos cultos e fui aos pouquinhos sendo transformada. Fui aos pouquinhos, pouco a pouco, Jesus foi me libertando. Eu fui... Nem sei como explicar para o povo de Deus, mas é algo sobrenatural, são mistérios de Deus. Eu me emociono quando eu falo do meu testemunho, porque eu fico muito feliz, mas eu tenho que às vezes retornar para algumas memórias assim que foram dolorosas na minha vida. Mas eu sempre digo assim, que a gente tem que enterrar um passado e viver o hoje. Se Deus nos dá a oportunidade de vida, cada dia é um milagre. Cada dia eu tenho que converter esse passado em memória. Sim, vão ficar as memórias, mas dali para frente eu tenho que ressignificar tudo isso e fazer algo novo com Jesus. E depois que eu realmente entendi, quando eu comecei a buscar o mundo espiritual, eu comecei a fazer seminários na parte da cura e libertação. E aí eu fiz um seminário, aí eu me apaixonei mesmo pela palavra. Porque quando eu fiz o seminário, a gente começa com o seminário: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você entra nas profundezas da palavra de Deus. E
E daí eu fiz um segundo seminário, daí eu fiz um terceiro seminário na Cura e Libertação. E eu entendi toda essa dinâmica de libertação, principalmente no que se refere a heranças, né? Então, eu vinha de uma mãe uma mãe biológica que me abandonou. Eu nunca soube quem foi meu pai. E ela me deu para uma mãe. E minha mãe que me adotou, ela me ensinou muitos valores, muitos princípios. Mas ela mexia com o ocultismo. E isso, assim, com tudo isso eu fui aprendendo. E depois, num terceiro momento, quando eu casei, eu entrei numa família onde tinha vícios, onde tinha derramamento de sangue, onde tinha muitas coisas. E aos 32 anos, né, eu fiquei viúva. Aí eu tinha 3 filhos e eu tinha que começar minha caminhada, né, pensando neles, né? Eu fiquei com um filho, uma menina de 15, um menino de 11 e um menino de 8. Aí começou um novo ciclo da minha vida. Mas eu nunca desisti, pastor Gilberto, né? Sempre assim, minha prioridade sempre foi família, meus filhos, consegui encaminhar eles, né? Eu consegui estudar, dei faculdade para os 3 filhos, eu estudei e ainda cuidei o papai e a mamãe. Muito bem. E é interessante que, né, Sandra, a todos os ouvintes, nós estamos aqui falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, né? Como tu deu ênfase, a tua transformação através da palavra de Deus, né? O que nós divulgamos, o que nós pregamos, o que nós temos como regra de fé infalível e não abrimos mão, são dos princípios da palavra de Deus, porque é ela que opera essa vida transformada. E como é interessante, Sandra, né? Entender que a gente pode viver uma vida religiosa e assim mesmo estar com o coração longe de Deus. Como a gente pode estar dentro de um ativismo religioso, de um ativismo muitas vezes eclesiástico, mas a gente pode estar amarrado, a gente pode estar acorrentado, como nós vimos aqui o testemunho da nossa querida Sandra. Mas como também, apesar de nós poder estar lá no fundo do poço, a palavra de Deus, ela tem poder de entrar, ela tem poder de transformar e ela tem poder, né, de nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, como aconteceu com a nossa querida irmã Sandra, né? E eu gostaria, Sandra, que tu falasse um pouquinho do teu antes e depois, a tua vida antes de Jesus, comparando com agora. Eu gostaria que tu falasse para os ouvintes um pouquinho a respeito disso. Então, pastor Gilberto, como eu lhe disse, né? Antes eu fui muitos anos católica e eu vivia naquele meio, né? Claro, eu sempre fui uma pessoa assim de muita doação e já vi ali assim que Deus tinha, né? Que Deus me usava mesmo lá na Igreja Católica. Porque eu fazia parte, já na época, sem ter nada desse conhecimento que eu tenho hoje na área de libertação. Então, eu lembro assim que tinha as quarta-feiras, né? A tarde da bênção. Aí o padre estava lá, mas sempre tinha intercessores. E a gente estava lá orando, as pessoas buscando. Só que eu conheci, né? Hoje, assim, fazendo uns parâmetros, né? Com o meu antes e o meu depois, assim, ó, eu vejo muito forte a questão da idolatria, né? Porque como no Salmo 115, a partir do 5 diz, né? Os santos, né? Idolatria, eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, né? Tem nariz e não cheiram, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não pegam, tem pés e não caminham. Então, e ficam igual a eles, aqueles que o fazem e aqueles que cultuam. E eu lembro assim, quando depois a pastora foi na minha casa fazer as visitas, eu tinha um santuário na minha casa. Eu tinha assim, nossa, todos os santos possíveis. Eu tinha lá. E um dia ela chegou e me tocou, sabe, no meu coração. Sandra, você não precisa disso. Você não precisa intermediários para chegar até Jesus.
E eu então é hoje, pode levar. Eu lembro assim, ela botou tudo num saco e levou embora tudo aqueles santos. Então eu vejo assim, a idolatria sempre foi muito forte. E eu acreditava naquilo como se fosse aquilo que fosse a libertação, né? E não. Aí quando eu comecei a me dar conta e começou a adentrar a palavra, né? Conhecereis a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, sabe? Então a Bíblia, eu sempre digo, de Gênesis a Apocalipse, ela tem muitas chaves e tem leis, princípios, que é um manual assim para cada um de nós. E eu fui me apropriando disso, eu fui, né, dentro de mim, foi adentrando e, nossa, hoje eu nem me imagino como é que era antes, mas eu sei o que eu vivo hoje, sim, ó. Hoje eu vivo a plenitude, pastor Gilberto. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher livre, liberta e para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente está acompanhando a Sandra aí nessa caminhada de fé, né? E esse antes e depois, né? Sendo nós que estamos do lado de fora, a gente vê a bênção de Deus, né? Sobre a tua vida, tanto a vida financeira, o cuidado, né? O direcionamento. Como Deus tem te abençoado para que hoje você possa estar prestando esse trabalho tão lindo, né? Aqui você veio lá de Florianópolis, né? De ônibus, bateu o carro, a seguradora não entregou o carro a tempo, você fez todo esse esforço, né? Viajou 800 e poucos quilômetros para estar com a gente aqui, atendeu até agora mais de 25 mulheres, e entre mulheres e homens, ou 25 consultas, e o coração da Sandra, o que está? Abençoar, deixar que Deus use a sua vida, ser servo, né? Servir esse reino maravilhoso, e a gente louva a Deus por isso, né, Sandra? E eu gostaria assim, encerrando esse quadro, A Minha Vida Transformada, eu gostaria que tu falasse um pouquinho também, já que, como eu disse, tu está andando nesses 90 anos já construindo, ajudando a construir a história aqui de São Luís Gonzaga. Fale um pouquinho a respeito dessa oportunidade de conhecer a igreja de São Luís Gonzaga, de poder fazer esse trabalho aqui desde o ano passado, esse ano, e deixa a tua mensagem final aí então para todos os nossos ouvintes. Então, pastor Gilberto, eu me sinto honrada, sabe, de estar com vocês, porque vocês me acompanharam desde o começo da minha caminhada. E, né, a pastora Lídia, desde os meus primeiros passos na fé, eu fui acompanhada por vocês. Então é como vocês são meus pais espirituais, né? Desde que foram pastores em Santa Rosa. Nossa, eu lembro quantas vezes eu ia lá na casa do pastor chorar, ou eu ligava para a pastora Lídia chorando, né? Tinha meus questionamentos, né? Então é aquela coisa assim que, né, você nem sabe explicar o que às vezes te dói, o que tá fazendo você sofrer, mas tu sabe que tu tem aquele apoio, aqueles pastores que cuidam, né, das ovelhas, e eu me senti muito acolhida. E eu lembro muito bem, pastor, quando, né, eu fui para fazer o batismo, eu demorei para me descer as águas, mas eu lembro, eu chorei muito aquela noite, e eu chorei, levantei assim, eu disse, nossa, pastor Gilberto e Lídia, eu não tenho condições de descer as águas, eu tô assim, não, se tu tomou, eu tomei aquela decisão, mas eu fui assim, eu não sei se tinha mais água onde eu desci ou nas minhas lágrimas, mas eu tenho certeza que o Senhor, né, nenhuma lágrima ele deixou secar sozinho. Ele com certeza esteve junto naquele momento, porque foi um momento assim divisor de águas na minha vida, o batismo. E a partir dali, mais e mais, eu fui, né, me empenhando, fiz minha parte, assim. E eu sempre digo assim, ó, quando a gente fala que a gente tá nesses projetos agora, né? Eu acompanho a Lídia no projeto do Outubro Rosa, né? Que eu gosto muito também, eu gosto muito de projetos sociais. E eu gosto de estar na igreja porque a gente tem esse apoio, porque, como eu digo, a gente não é só o corpo, a gente é alma, o espírito, isso está interligado. Então eu tenho esse apoio
dessa igreja, dessa amada igreja, né, do meu lado, para mim dar também esse apoio, né, para vocês, porque de uma profissional que vê como o lado da ciência e o lado, assim, da espiritualidade. Consigo, assim, fazer essa conexão dessas duas áreas. E eu sempre falo assim, ó, em Provérbios 4:23, fala: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vidas. Então, saiba onde está o teu coração. Está nas coisas boas ou nas coisas más? Porque do coração que procedem as fontes da vida. Muito bem, aí você então ouviu, você aí está vendo a nossa querida Sandra Judacheski abrilhantando o nosso quadro Minha Vida Transformada. E assim como você ouviu esse belo testemunho, né, que ele sirva para o teu elevo espiritual e que ele sirva também, né, para que você possa, se você está passando, quem sabe, por momentos em que aqui você se identificou, né, com as palavras da nossa querida Sandra, saiba que há uma solução para você, saiba que há uma solução para o teu problema, saiba que há uma solução, né, para a tua vida. E você então é nosso convidado a buscar um auxílio na nossa querida Assembleia de Deus. E aqui nós, com muito carinho, nós estamos no gabinete pastoral, nós temos um grupo de pastores, nós temos aqui sempre prontos para atender você aqui na nossa sede ou fazer uma visita até o teu lar, estar orando por você, estar aconselhando você, estar mentoreando você no que diz respeito à palavra de Deus e à tua caminhada de fé. Muito bem, queridos, nós já estamos aí chegando naquela parte mais especial do nosso programa e hoje, de uma maneira também muito especial, já está conosco aqui a nossa querida pastora Regina, né? Que ontem não foi diferente da nossa querida Sandra, fez um grande esforço para chegar a tempo de estar conosco ministrando a palavra de Deus na abertura dos trabalhos aqui então da nossa conferência feminina, né? Nós queremos com muito carinho receber a pastora Regina. Ela saiu de Curitiba logo pela manhã. O seu voo que viria até Santo Ângelo foi atrasado e pelo motivo do atraso não houve tempo hábil de vir até Santo Ângelo. Ela foi remanejada até a cidade de Santa Maria. E nós aqui no gabinete ontem com a pastora Lídia oramos nesse sentido. E nos perguntamos, vamos convidar alguém para substituir a irmã nessa noite, quem sabe a pastora Lídia ministra, mas aí nós olhamos que o voo até Santa Maria ele não havia sido sofrido nenhuma alteração e que ela pousaria 5 horas da tarde, 17 horas lá em Santa Maria. Então já veio no nosso coração pedir para amigos do coração nosso conduzir a pastora Regina até a nossa cidade para que ela chegasse num tempo hábil ainda de ministrar ontem à noite. Um abraço muito especial ao meu querido Diego, a nossa querida Zípora, que são aí nossos líderes regionais da Fraterna Centro-Oeste, uma linda fraterna, trabalham com o departamento infantil, com várias igrejas que estão sob a sua jurisdição. Um abraço a você, meus queridos, e eles foram o canal que conduziram a pastora Regina até a nossa cidade no dia de ontem. Ela chegou aqui já 20 horas, passado um pouquinho, só deu tempo de se arrumar um pouquinho ali no espelho, né, pastora Regina? E já entrou para dentro do templo e ontem à noite Deus usou poderosamente a sua vida. E não será diferente, irmãos, né? Já está, daqui a pouquinho ela vai estar fazendo uso da palavra aqui nessa tarde. À noite também ela estará ministrando no coração de todas as nossas mulheres. E amanhã à noite, 19 horas, para toda a família, né? Para toda a nossa sociedade, para toda a família assembleiana, ela estará fazendo o encerramento desse grande trabalho aqui no nosso templo central. Então, com muito carinho, hoje no nosso programa Palavra da Cruz, nossa pastora Regina vai estar ministrando uma palavra de Deus para o teu coração. Paz do Senhor, pastora Regina. Paz do Senhor, pastor Gilberto. A paz do Senhor a todos quantos estão nos acompanhando. Que esta paz que excede todo entendimento esteja chegando no seu lar, na sua vida. E o Senhor, por certo, Ele que nos garante a paz. Paz em tempos de guerra, paz em tempo de crise, mas a presença dEle
é tão maravilhosa que nos dá resistência para superar tempos difíceis. Seja abençoada, seja abençoado nesse momento. Eu gostaria de ler uma palavra que está no livro do Gênesis, no capítulo 41, versículo 51. Minha gratidão a Deus por estar aqui nessa cidade. Minha gratidão a Deus pela vida dos vossos líderes, pastor Gilberto, pastora Lídia, pelo trabalho maravilhoso a qual vem desempenhando aqui nesta região. Que o nome do Senhor continua sendo glorificado através da Assembleia de Deus em São Luís Gonzaga. Diz assim a palavra de Deus: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando nós olhamos para esta palavra, nós lembramos que Deus, Ele é um Deus que trabalha nas circunstâncias mais improváveis da nossa vida. Olhando para a vida de José, um adolescente que estava dentro de uma família de vários irmãos, e a palavra de Deus nos diz que ele recebe revelações de Deus para o seu futuro através de sonhos. Eu abro um parênteses para falar aqui que Deus é um Deus comunicável, é um Deus que se comunica com os seus. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que projeta o nosso futuro. Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. José, ainda tão jovem, ele não está tendo um sonho de conquista, ele não está sonhando ele não está tendo uma ambição a respeito do futuro. Os sonhos, que são visões de Deus dados a ele durante a noite, são revelações divinas a respeito do propósito a qual Deus tinha para ele viver. José estava num contexto de uma crise familiar, porque dentro da sua família, dentro da convivência familiar, havia ali uma questão de divergência, de inveja. Os irmãos competiam entre si, e quando olhavam para José, não viam nenhuma expectativa dele ser a quem Deus havia designado para ser. Quando José, na sua simplicidade, compartilha as revelações de Deus, ele é até zombado, escarnecido pelos seus próprios irmãos, pessoas da sua convivência. Mas é interessante que o tempo se passa, os irmãos de José armam um plano para destruí-lo, porque se incomodavam com a essência que havia em José. José era alguém que estava determinado a obedecer às ordens de seu pai. O coração dele era voltado para a obediência. E isto muitas vezes causa incômodo em quem não tem o sentido de obediência, quem não tem a virtude da obediência. Isto promoveu em seus irmãos um sentimento de inveja, de desprezo. E nesse inteirinho a qual eles provocam uma cilada para destruir José, eles são levados a destruir, a contar uma situação de morte para o seu pai. Eles vendem José, o jogam numa cova, tentando destruir os projetos de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa com muita propriedade: o inimigo, ele pode traçar todas as situações para lhe tirar do propósito, da promessa, dos objetivos, dos projetos de Deus. Mas aquilo que Deus determinou a teu respeito, aleluia, passe o tempo que passar, a sua parte é apenas obedecer.
E a obediência, ela atrai o milagre de Deus. José passa por várias etapas, sobrevive à cova, sobrevive ao afastamento da família, é levado a uma terra a qual ele não tinha conhecimento, convívio, como um escravo. Mas um princípio que José guarda na sua vida, nas etapas difíceis, é o princípio da obediência a Deus. Eu não sei que fase, que etapa você está passando, mas guarde o princípio da obediência a Deus. José estava ali, passando momentos difíceis, mas ele se manteve íntegro. Ele não negociou princípios. Ele preservou a sua essência. Ele manteve-se fiel, mesmo quando ele não compreendia o que estava acontecendo. A Bíblia diz que dentro do Egito, Deus, diante da fidelidade de José, que passa por prisão, que passa por calúnia, que passa por perseguição, por abandono. E me chama a atenção que José tinha tudo, humanamente falando, para desistir da sua fé, para abrir mão dos seus princípios. Mas José tinha uma experiência pessoal com o Deus de seu pai. José conhecia o Deus de Israel. E isto lhe deu resistência. A experiência pessoal que nós temos com Deus nos dará resistência para enfrentar o dia mau. As nossas experiências com Deus, elas nos são como fundamento das nossas convicções para enfrentarmos adversidades. José não tinha um sonho comum de aquisição. Ele tinha revelação, ele tinha promessa de Deus. A etapa a qual ele estava preso, não porque devia, não porque fez por merecer, mas porque decidiu ser íntegro, decidiu se manter fiel, obediente. A Bíblia diz que no Egito, Deus visita o faraó com sonhos. Vale lembrar que Deus comunicava através de visões na noite acerca do futuro. Eles procuram, o rei acorda procurando uma resposta para o que se daria aquilo. E diante de tantas pessoas, de tantos sábios do reino, alguém se lembra que José tinha o Espírito de Deus na sua vida. A nossa diferença está naquilo que carregamos. O Espírito de Deus habita em nós. José é chamado diante do rei. E diante daquela situação, e eu abro um parênteses aqui, nós temos as respostas dos mistérios de Deus a esta sociedade sem Deus. José estava no Egito, terra pagã, terra idólatra, mas Deus se revelava a José, mesmo em uma terra onde não havia temor ao Deus de Israel. Isso nos faz entender que Deus nos leva desde o princípio à compreensão de que nós não somos chamados apenas para estar em quatro paredes. Nós temos uma incumbência de influenciar esta sociedade. A igreja tem a resposta de Deus para esta sociedade. José teve a resposta de Deus para o rei pagão. Glória a Deus, para o governante pagão. É essa diferença que a igreja do Senhor tem que fazer nesses dias. A sociedade recorre ao desespero, aos surtos psicóticos, mas a igreja tem a virtude de Deus como resposta para esta sociedade. Diante do testemunho de José, da sua fidelidade, o rei detecta
que há uma presença sobrenatural, aleluia, regendo a vida de José. Ele vai chegar a declarar: haveria um varão como este, em que se acha o Espírito de Deus. Oh, glória a Deus! Não podemos abrir mão da presença do Espírito de Deus em nós, porque existem situações que seremos achados, pessoas nos trarão situações difíceis e Deus conta conosco, aleluia, para ter uma resposta a essa sociedade. José recebe o cumprimento da promessa. O rei vê nele algo tão singular, tão maravilhoso. O rei percebe nele, sente nele uma virtude que não vinha da terra e o coloca como governador do Egito, cumprindo as revelações de Deus ainda na sua adolescência, dizendo que ele governaria e seria o maior de sua família. José, diante de todo o cumprimento da promessa de Deus, de todas as etapas de dor, de separação do seu pai querido, de todo o sentimento de traição, de abandono por parte de seus irmãos. Quando agora ele é casado, já constituiu família e tem seus 2 filhos, ele vai honrar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, dizendo: Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. O que José está declarando, que Deus o havia feito sobreviver, superar dor, abandono, traição, humilhação. E eu quero dizer nesse momento a você que está me ouvindo: Deus lhe fará esquecer as dores do passado. Deus lhe trará cura, aleluia, para você vencer as crises existenciais da sua alma. Até hoje você caminha com uma bagagem na sua alma, trazendo o que lhe fizeram, o que lhe causaram. Eu abro um parênteses até mesmo para você que sofreu uma frustração dentro do reino, uma frustração com alguém do ministério, pessoas que trazem mágoas do passado. Deus, neste momento, está lhe dizendo: Ele vai lhe trazer cura à sua alma. Você vai esquecer. Este esquecimento quer dizer: eu não sofro mais pelo que me aconteceu. Aleluia. Eu não sofro mais por todas as dores que me causaram. José estava declarando: eu estou livre dessas dores do passado, porque o favor de Deus sobre mim me trouxe uma cura em sua plenitude, a qual o que se passou não me traz mais sofrimento. Eu não lembro mais com dor, eu não lembro mais com ressentimento. Ele vai fazer uma segunda declaração: Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele está declarando: eu cheguei aqui como escravo, humilhado, desprezado, mas aqui Deus me prosperou. Aleluia! E eu quero declarar neste momento: você viverá o Manassés, você viverá o Efraim de Deus na sua história. Deus é especialista em levantar, Deus é especialista em transformar histórias de tragédia em finais felizes. Seja tocada nesse momento, seja tocado nesse momento, para você viver boas memórias. Jeremias, ele diz no momento de muita dor: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
Que nesta hora você seja liberto do passado e você viva em Deus coisas novas, novidades. O que passou, passou. É tempo de cura para o seu coração. Deus te abençoe. Nós vamos orar neste momento. Eu quero orar pela sua vida e dizer que Deus, Ele é especialista. Aleluia. Oh, aleluia. Em reverter síndromes. Síndromes do pânico, ansiedade, medo. Curas de abusos. Anai chomandaias te canta labaia. Você que está aí do outro lado. De comandaias saia. O Espírito do Senhor neste momento. Aleluia. Que traz o Manassés à sua alma. Você não vai se lembrar do que aconteceu, mas você vai apenas se lembrar dos planos, das promessas e dos propósitos de Deus. Senhor, na autoridade do teu nome, amado Espírito Santo, aonde eu não posso chegar fisicamente, mas aonde a tua palavra está chegando agora, aonde esta palavra, este momento vai chegar, que haja agora toda ação do inimigo seja destruída, que haja o teu haja, que haja vida, que haja restauração, que haja alegria da salvação, que haja comprometimento, que haja esperança, que haja libertação. Senhor, eu quero repreender na autoridade do seu nome todo espírito maligno que ronda esta casa, que ronda essas emoções. Quero repreender na autoridade do teu nome todo principado sobre esta cidade. Aqui tem uma igreja que tu tens levantado, Ramando, Rai, para quebrar os grilhões do suicídio. Todo principado que causa desgaste emocional, que quer sugar as forças, nós queremos repreender na autoridade do nome de Jesus. Que seja destronado, Ramandehai, todo principado invocado neste município. Seja destronado toda entidade maligna e satânica, e que neste lugar seja o seu nome entronizado. E sobre a tua palavra, nós declaramos que a Assembleia em São Luís Gonzaga, Assembleia de Deus, se levanta como um exército poderoso, portadora dos teus milagres, portadora das tuas respostas para esta sociedade. Porque o Senhor está me dizendo que está fazendo um divisor de águas nesse tempo. E esses dias mudarão, aleluia. Visões a respeito de algo passado, mas Deus trará uma visão diante desta sociedade a respeito desta igreja. Senhor, eu vejo o Senhor levantando um exército de pessoas corajosas, que não estão apenas em quatro paredes desta igreja, mas serão a resposta para esta sociedade. Receba a tua cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa boa é a presença de Deus. Aqui nos estúdios do nosso programa Palavra da Cruz, nós estamos sentindo, né? Esse ambiente espiritual da presença de Deus. E essa que deixou essa palavra para o teu coração é a nossa querida pastora Regina Silva,
que continuará conosco, né? Hoje à noite, amanhã à noite, aqui na nossa São Luís Gonzaga. E como nós dissemos anteriormente, queridos ouvintes da Rádio Missioneira, amigo são luisense, dá tempo para você se preparar e participar dos nossos cultos que estarão acontecendo então nesse final de semana, alusivo a essa grande conferência feminina que acontece aqui no nosso Templo Central. Você é bem-vindo para estar aqui juntamente conosco para receber a bênção do Senhor. E toda essa temática, né? Toda essa temática que está sendo desenvolvida pela União Feminina nesse mês, nessa semana, estará sendo usada também em todo o ano. A nossa União Feminina estará durante todo o ano trabalhando com essa temática, cuidando do teu coração, cuidando do meu coração. E que coisa boa, porque a palavra de Deus nos diz, né, que é só ela. A medicina não chega, nada que nós sabemos tem o poder de chegar e conhecer e alcançar a divisão da alma e do espírito. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem essa eficácia. Então não perca, venha estar aqui juntamente conosco, participando dos nossos trabalhos. Nós estamos já chegando ao encerramento do nosso programa, A Palavra da Cruz. Nós queremos agradecer a audiência de todos que estiveram aqui conosco, sintonizados. Você aqui das nossas redes sociais, que coisa boa ver a tua participação, que coisa boa ver aqui o teu comentário, né? Hoje nós não vamos fazer menção dessa nominata linda de pessoas que estão aqui conosco, mas todos os sábados compartilha a nossa programação, curta a nossa programação, deixa o teu comentário. E agora, para encerrar a programação, nós queremos deixar aqui uma bela canção para o teu elevo espiritual. E enquanto você se despede do nosso programa, vamos dar aqui na nossa página uma chuva, né, de curtidas, uma chuva de likes aqui. E com isso nós estamos terminando a nossa programação, prometendo voltar, se Deus assim permitir, no próximo sábado, com mais uma programação abençoada, com mais quadros abençoados. No próximo sábado temos o quadro A História de Quem Fez História, com mais um personagem especial, provavelmente uma personagem feminina, né? Abrilhantando o mês de março. Então não perca, 15 horas do sábado que vem, mais um encontro marcado conosco no nosso programa Palavra da Cruz. Deus abençoe a todos. Está à sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída. Olhe para o Senhor, Ele veio o seu socorro. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Não se desanime. Hoje Deus fala com você. Sou um Deus tremendo e poderoso, vim aqui te socorrer. Ó filho
sobre você. Da minha graça e do poder do meu Espírito.